Mateus 16, versos 24, 25 e 26. Hoje a gente vai ler esses 3 versículos para a gente entender melhor o contexto do que está acontecendo. E eu vou ler, eu peço que vocês prestem toda atenção. Diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Se a gente perguntar hoje se você deseja mudar a sua vida, eu acredito que a maioria das pessoas responderia essa pergunta de maneira positiva. É claro que a gente tem coisas que a gente gosta, é claro que tem caminhos que a gente pegou, que são caminhos que deram certo, mas todo mundo tem áreas, tem situações em sua vida que deseja mudar. Mas o que talvez seja mais estranho é que, por mais que as pessoas pareçam insatisfeitas, ainda assim, elas não querem abrir mão do controle, de dirigir a sua própria vida. Mesmo quando fica claro que a direção que elas mesmas têm tomado nesses assuntos, ou às vezes na vida toda, nunca deu em nada, ou de fato não as levou a um sucesso, a gente sempre tem a tentação de estar no controle. E essa é a grande dificuldade desse processo de conversão. Porque Jesus nos chama a entregar a Ele o controle da nossa vida. E a gente tem dificuldade de largar o volante. A gente quer decidir, a gente quer saber para onde as coisas vão, a gente quer comandar os nossos movimentos. Mas o chamado de Jesus é um desafio que exige, primeiro, sermos voluntários nessa mudança. Ele não coloca uma arma na nossa cabeça, ele não nos obriga, mas ele nos chama a pensar se de fato é isso que a gente quer, se a gente está pronto para viver essa mudança. Por que a gente colocou esse tema eu topo? Quando você fala eu topo, você fala eu topo normalmente para coisas que instigam prazer, alegria, né? Pô, vamos lá na praia? Pô, eu topo. Pô, vamos ter dias extras de férias? Eu topo. Vamos aumentar o nosso salário? Eu topo. Normalmente essa expressão eu topo está ligada a um desejo de fazer parte de algo bom que vai acontecer. É o desejo de se envolver voluntariamente em algo, abrindo mão de outras coisas para viver aquilo. Quando a gente pensa a respeito da nossa caminhada com Deus, eu tenho dúvida se de fato a gente responde eu topo. Porque será que eu estou disposto a topar o projeto de Deus para mim? Ou eu quero que Deus tope o meu projeto? Infelizmente, irmãos, toda a nossa caminhada como crentes, como igreja, e dizendo agora de maneira genérica, é superficial. Assumimos papéis muito mais ligados a consumidores do que a palavras como membros, família, parceiros. A gente quer consumir, a gente quer receber coisas, a gente quer ser agradado, a gente quer ser abençoado. Quando eu venho para a igreja, normalmente eu avalio se o culto foi bom ou não, se o meu coração foi impactado, se eu senti algo bom, se Deus falou comigo. E infelizmente, irmãos, acaba que a gente vai vivendo uma relação descompromissada, superficial, interesseira. Só que o nosso desafio ao longo desse mês é perceber que o Evangelho do Reino nos chama a desafios. Por isso, a frase eu topo tem um subtítulo: aceitando os desafios do Evangelho. Quais são as suas prioridades hoje? Para onde a sua vida tem seguido? Para onde ela está indo?
Mateus 16, 24, Jesus está falando com os seus discípulos, né? E ele quer nos desafiar a ir mais longe. A gente vai prestar atenção no contexto, mas eu quero que você preste atenção primeiro nesse versículo, o 24. Jesus nos desafia, e essa é a nossa caminhada ao longo desse mês. Jesus nos desafia a mudar, a renunciar, a morrer, e só então ele diz: siga-me. Seguir a Jesus é antecedido de ações voluntárias minhas, de querer mudar, de renunciar e de morrer. Jesus no texto que a gente leu, e eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, eu vou pedir ajuda a Gabriela para ir colocando os versículos aqui, especialmente no 24, ele está tentando mostrar aos discípulos o que o Evangelho exige dele. Se você olhar na sua Bíblia no texto anterior, o que acontece? Duas coisas muito importantes. Jesus pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? O povo está dizendo que você é um dos profetas. O povo está dizendo que você é Elias. Não, que você é João Batista. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, o grande apóstolo, chega lá e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus o elogia, fala: olha, bem-aventurado, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Espírito. Só que a partir daí, e é exatamente o texto anterior, Jesus começa a explicar de maneira clara a sua missão, dizendo que ele deveria sofrer na mão dos chefes religiosos, que ele chegaria ao ponto de não somente sofrer, mas morrer. Imagina Jesus reunido com seus discípulos, depois de uma declaração tão vitoriosa como essa, que ele era o Cristo, o Filho de Deus, ele começar com uma conversa meio torta. Fala assim: galera, tá bom, eu sou o cara, eu sou o Filho de Deus, mas eu vou morrer, tá? Eu não vou conseguir vencer esses caras. Eles vão me pegar, me prender, eu vou sofrer na mão deles e eu vou morrer. E lá nas letras miúdas da bula está escrito: eu vou ressuscitar. Mas os discípulos só ouvem que ele vai morrer e que ele vai sofrer. É isso que marca o coração deles. E Pedro, como aquele que toma a frente, que é corajoso para dizer o que todo mundo está pensando, diz o texto que ele chama Jesus à parte. Imagina, Jesus ensinando e tal, ele levanta a mão: Jesus, vamos ali no cantinho rapidinho, quero trocar uma ideia contigo, quero falar rapidinho com você. E no verso 22 ele fala assim: Senhor, tem compaixão de você mesmo, isso de modo algum vai acontecer contigo. Não, vamos ter pensamento positivo, vamos enfrentar esses caras, a gente vai vencer. Para com essa conversa de morte, de sofrimento, vamos virar o jogo. Nova tradução, linguagem do Marcelo. E aí Jesus olha para ele, o mesmo Pedro que havia sido elogiado, o mesmo Pedro que havia feito uma declaração tão poderosa, Jesus olha nos olhos dele, no verso 23, e fala assim: arreda, Satanás. Tu para mim é pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Imagina assim, Jesus estava falando com os discípulos, Pedro chamou ele no canto, Jesus começou a levantar a voz, né, para todo mundo ouvir, e a vergonha de Pedro queria sumir dali. Jesus, de repente, falando: arreda, Satanás, sai da minha frente. Você não está entendendo o plano de Deus. Você está pensando com a cabeça de homem. E por mais escandalosa que essas frases soem a nós, Jesus está dizendo que muitas vezes a gente precisa ouvir. Olha, os seus planos, os projetos, a sua maneira de pensar tem a ver com as coisas dos homens. Você não está conseguindo cogitar das coisas de Deus. Você não está conseguindo entender como Deus entende. E vamos ser francos, irmãos. A cabeça dos discípulos nessa hora é a nossa cabeça. Sofrimento está ligado à derrota, está ligado à luta, está ligado a pecado, está ligado ao diabo. Vitória, vencer, ganhar coisas, está ligado a Deus. Prosperidade.
está ligado à santidade. A gente faz essas conexões automaticamente, sem ninguém precisar falar nada, sem precisar estar numa igreja que prega prosperidade. É natural do homem. E para eles era estranho o discurso de Jesus, como seria para a gente, como é ainda hoje. E eu fiquei pensando sobre essa frase de Jesus: não cogitas das coisas de Deus. Porque, de fato, Pedro, há alguns momentos antes, cogitava. Para a gente perceber o quanto o nosso caminho é frágil. Sim, algumas vezes a gente está caminhando com Deus, entendendo tudo, falando por Ele, sendo a imagem e semelhança dEle. Logo no momento seguinte, a gente já pode deixar o nosso coração se guiar por pensamentos errados. Então, esse processo de caminhar com Deus é diário. Por isso eu preciso entender que o seguir a Jesus, o estar com Ele, não é um ato dominical, nem um movimento que eu faço todas as manhãs quando eu faço a minha devocional. Mas é um movimento diário, intencional, constante. De no meio do dia eu estar falando com Ele, de eu estar me religando, porque as atividades, a correria, as obrigações, as emoções, os medos, as angústias e ansiedades nos afastam de Deus, nos desviam do caminho dele. Jesus está querendo dizer para eles que eles deviam segui-lo. Só que o caminho que Jesus faria à frente deles e eles viriam atrás não era um caminho fácil. Era um caminho, e é um caminho ainda hoje, que envolve sofrimento, renúncia, envolve mudanças radicais. E a gente precisa começar a pensar nessas coisas. Jesus, no verso 24, está dizendo isso: olha, preste atenção, você quer me seguir? Você precisa estar pronto para morrer. Você precisa estar pronto para negar a si mesmo. Você precisa estar pronto, de fato, a ir onde eu estou. Verso 25 e verso 26 vai completar esse conjunto, porque Jesus vai dizer: olha, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem quiser perder a vida por minha causa vai achá-la. Que quando eu desejo demais salvar a minha vida, quando eu coloco o meu coração para defender a minha causa, quando eu coloco todas as minhas forças para vencer os desafios que me cercam, quando eu pego a minha vida e coloco ela como centro, como razão, eu perco ela. O que Jesus está dizendo com isso? Quando eu penso, olha a minha vida, o que significa sofrimento? É ter pouco dinheiro, então eu vou ter muito. Então eu vou trabalhar dia e noite. Eu vou correr atrás, talvez, de segurança. Eu vou levantar muros na minha casa. Eu vou me empenhar para ter uma arma dentro de casa. Eu vou aprender a lutar. Eu quero me proteger de ser humilhado. Então eu vou buscar as honras desse mundo. Eu vou querer crescer. Eu não quero sofrer, então eu vou buscar os prazeres que aliviam o meu sofrimento. Eu vou me preocupar com as coisas a ponto de, à noite, eu não conseguir dormir, porque a preocupação está diante de mim e eu não consigo parar de pensar nela. A gente começa a correr atrás da nossa vida e a gente perde ela. Porque a gente está seguindo o que parece ser o meu melhor plano. Mas Jesus fala, quem perder a vida por causa de mim, por minha causa, vai achá-la. Jesus, eu não sei o que fazer. Eu não consigo escolher. Toda hora, a situação que me aflige me faz perceber que eu preciso ter mais força do que eu tenho hoje. Minha força é pequena demais. Então toma aqui, Senhor, a minha vida. Toma aqui a minha direção. Eu perco a minha vida, eu entrego nas mãos do Senhor. E aí eu encontro a vida. Verso 26, Jesus encerra nos perguntando: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? E eu fico imaginando Jesus perguntando para a gente hoje: o que adianta ganhar o mundo e perder a alma?
O que você daria em troca disso? Infelizmente, a gente precisa ser confrontado com essas perguntas hoje. De que vale? De que tem valido eu colocar Deus sempre em segundo plano? De que tem valido hoje Deus ficar sempre com o resto do meu vigor, do meu tempo, da minha vida? Todas as outras coisas ganham o meu melhor. O que sobrar, a gente fala assim, se der tempo eu vou, se der tempo eu faço. E aí, irmãos, é escandaloso e a gente não percebe quando a gente é desafiado. Olha, vamos fazer essa devocional? Não tenho tempo. Poxa, vai ter um evangelho? Não tenho tempo. Não posso ir. Olha, o que a gente está fazendo? Está ganhando o mundo e perdendo a alma. Ah, pastor, se o senhor está falando sobre ter ou não ter a salvação, a gente é tão prático, tão racional e tão ser completo como você quiser, que a gente racionaliza de um jeito que a gente pega a Bíblia para deturpar a Bíblia. A gente fala assim, eu sou salvo e nada pode fazer eu perder a salvação. Eu aprendi isso. Deus me salva. Eu estou caminhando com Deus e a salvação é pela graça. Pronto. E eu vivo como eu quiser, porque eu ganhei a salvação como quem ganha um ticket, que está guardado aqui no meu bolso. Na hora que me chamarem, eu puxo o ticket, está aqui. Salvação não tem nada a ver com isso. Vida com Deus não tem a ver com um ticket guardado no teu bolso para na hora H você mostrar ele. Percebe como a gente faz isso com a salvação? Salvação é mudança de vida. É falar, tá bom, eu vou ganhar a minha alma. Eu vou buscar a Deus. Eu vou abrir a força um tempo no meu dia para ler a minha Bíblia, para conhecer esse Deus que me chamou, que morreu na cruz. Eu vou mudar as minhas prioridades. Eu vou mexer na minha grade de horário. Eu vou me empenhar, porque eu quero caminhar com Ele. Esse vai ser um mês um tanto confrontador, irmãos. Mas eu quero te desafiar a vir cada domingo e a pensar sobre esse versículo dia e noite. Repete ele. Enquanto você estiver na rua, vai gravando, vai pensando sobre cada palavra. Hoje a gente vai parar logo no início. Deixa isso 24, por favor, Gabi. Se alguém quer vir após mim, por que isso significa mudar? Eu fiz questão de fazer a dinâmica com as crianças. A gente ainda não está falando exatamente da ideia de seguir. Crianças, vamos lá, agora eu quero falar um pouquinho com vocês. Eu já perguntei, como é que estava o palco quando vocês estavam andando de qualquer jeito? Uma bagunça. Como é que fica a nossa vida quando a gente anda de qualquer jeito? Bagunçada, as crianças sabem. Como é que muda quando a gente segue alguém? Jesus organizou? A gente sabe disso. Mas a gente prefere deixar esse saber guardado numa gaveta. O que significa seguir alguém? É mudar. A gente ainda vai falar do segmento. Jesus fala, se alguém deseja mudar, se alguém quer parar de andar para qualquer lado e focar o seu caminho em alguém que está à sua frente. Isso é mudança. Isso é abrir mão das coisas que estão acontecendo hoje para viver outras. É óbvio que seguir o seu próprio caminho tem vantagens. É óbvio que tem. Mas se a gente colocar numa balança, obviamente eu não preciso nem defender essa ideia. Seguir a Cristo, embora te leve a abrir mão de tudo, faz você ganhar muito mais. Jesus começa com a ideia do meu desejo. Você quer mudar? Você quer vir após mim? Você quer ir aonde Jesus está indo? O foco está no querer. E eu quero que você pense sobre a sua vontade, sem meias desculpas. Porque quando a gente ouve essa pergunta, eu acho que automaticamente, mais uma vez, a gente vai racionalizar. Ah, pastor, eu trabalho o dia inteiro. Olha, eu estudo dia tal, sábado não dá. Você começa a encontrar desculpas. Deixa as desculpas de lado.
A pergunta é, você quer? Deus é capaz de fazer uma bagunça tremenda na sua vida, virar tudo de cabeça para baixo e colocar você no caminho certo. Porque é isso que Ele faz. E a gente tem medo de ter a nossa vida virada de cabeça para baixo, porque a gente, no meio daquela bagunça que as crianças fizeram, a gente acha que tem ordem, porque é a tua direção, porque você sabe se agora você vai virar ou não virar. Isso parece ordem. Seguir a Jesus significa andar de olho fechado. E de repente alguém gritar no teu ouvido, vira! E você tem que virar. Para! E você tem que parar. Isso soa como bagunça, porque você não tem o controle. Entendeu isso? Soa como bagunça, soa como desafiador, porque você não está no controle disso. É desafiador demais, é radical demais. Você não saber o que você vai fazer amanhã. É claro que você sabe que você vai acordar, você vai para o trabalho, você vai estudar, você vai, enfim, fazer as suas obrigações, mas você não sabe o que Deus vai fazer a partir disso. É também emocionante. Mas eu preciso desejar isso. Se alguém quer vir após mim, isso exige envolvimento, tomada de decisão. O que você vai fazer com a sua vida? O que você quer fazer com a sua vida? Não estou falando de vir domingo. Eu estou falando de seguir a Jesus, que inclui vir domingo. Mas não é só isso. Jesus nos confronta sobre os nossos compromissos. E seguir a Jesus exige um compromisso profundo e radical. Deixar de escolher a sua própria direção e entregar toda a direção a Jesus. O quanto de fato a gente é compromissado com isso? Só para a gente abrir um leque rapidinho, irmãos, e pensar com franqueza. Eu estava falando sobre dinheiro. O que você faz com o seu dinheiro? Você decide. Se hoje você vai gastar mais com as saídas, com presentes, com vícios que a gente tem um monte deles. Vícios de comprar roupa, de comprar livro, de comprar bijuteria, de comprar peça para carro. Os homens e mulheres têm seus vícios e a gente gasta dinheiro. Aí quando fala assim, vamos ofertar para o reverendo Walter, a gente procura a nota de R$2. E a gente tem que fazer 2 ofertas para arrecadar R$200. Se a gente tivesse 20 pessoas dando R$10, e a gente tem mais de 20 pessoas nessa igreja, para você perceber o quanto a gente é mesquinho, avarento, egoísta, e está longe de seguir a Jesus. Porque quando eu ouço, falo, olha gente, o reino de Deus está sendo pregado na Espanha por uma família que abriu mão de estar cômoda, já passou fome, já teve dificuldade porque o euro está lá em cima. Você só tem que dar uma oferta de 10, 20, 50. Deixa eu ver uma nota de R$2 aqui. Ou nem dou. É absurdo. Mas eu sigo a Cristo. Quando eu penso no meu tempo, irmãos, a gente não tem tempo para ler a Bíblia e para orar. Seguir a Jesus é saber onde Ele está. É saber o que Ele quer. É saber o que agrada a Ele. Como é que eu vou saber se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se o meu coração não procura a vontade dEle? No final, eu quero que Jesus me siga. E que onde eu ponho a mão, Ele me abençoe. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é todos os dias entregar a sua direção ao Senhor e falar, Senhor, me usa. O que Jesus fazia? Ele ia pelas ruas, pelas cidades, procurando pessoas para abençoar. Você quer segui-lo? Você quer fazer o que ele faz? Você quer que o seu coração seja dele? Comece a ser sincero a respeito dessas coisas. Eu fico pensando, mais uma vez, de maneira prática, o quanto, irmãos, para a gente, o quanto é frustrante para mim saber que a gente tem que catar migalha, porque a gente mal tem pessoas para trabalhar na igreja. É difícil ter gente na recepção. A Patrícia está lutando para montar uma escala para ter pelo menos uma pessoa por dia, por domingo. São só 4 pessoas. Se você quer se voluntariar, procure ela. Quanto é difícil a gente ter os homens para diáconos da igreja. A gente hoje não conseguiria organizar a igreja porque os homens da igreja
não assumem a posição de ser diáconos. A gente mal consegue fazer uma escala mensal para ficar no som, para ficar no computador. Por quê? Porque é mais cômodo. Para trabalhar com as crianças, para fazer evangelismo, para ajudar no cafezinho. Só você pensar quantas coisas estão acontecendo na igreja e você fala assim, eu quero aproveitar, eu quero ser abençoado nisso. Ah, mas não pede para acordar mais cedo, não pede para me envolver, não me pede para fazer parte disso. Desculpe apertar você um pouco mais, mas eu quero te trazer para o melhor lugar. Por que a gente anda tão frustrado? Por que tantas vezes a gente para e o coração parece que tem um buraco? Parece que a vida não está valendo a pena. É porque a gente está correndo atrás da nossa própria vida. E Jesus chama isso de correr atrás do vento. E se eu não estou onde Ele está, eu estou no lugar errado. E isso vale para todos, irmãos. Todos nós somos desafiados a dar mais passos. Deus quer te usar. Deus está te convidando a segui-lo. E seguir a Jesus não é para os fracos. Não é para os preguiçosos. Não é para aqueles que querem ter uma vida mansa. É para quem está disposto a tomar tapa na cara e a ir até a cruz. Receber coroa de espinho e ser rejeitado. Se realmente quer segui-lo. Se realmente quer ir atrás dele. Primeira coisa, para de seguir outros. Para de colocar como modelo da sua vida outras pessoas. Ah, Deus, como eu queria ter o carro que fulano tem. Como eu queria ter o emprego que ele tem. Como eu queria ter a roupa que ele tem. Estamos seguindo. Seguindo milhares de pessoas. Com milhares de ideias, propostas, valores. E na maioria das vezes, distantes de Cristo. Pare de tomar a direção da sua própria vida. É desafiador. O que Deus vai fazer com a minha família? O que Deus vai fazer na minha profissão? O que Deus vai fazer com a minha honra? O que Deus vai me fazer com os meus vizinhos? Eu não sei. Eu sei que seguir a Cristo vale a vida. Vale você dar tudo que você tem. Vale a gente entregar a nossa vida toda. Apenas sigam. Confie que Ele está te levando para o melhor lugar. Eu vou te dar só um desafio para a semana. Quando você abrir os olhos, faça uma oração simples. Senhor, eu quero te seguir. Controle minha vida. Controle meu tempo, meu dinheiro. E quando você sentir aquela vozinha incomodando no coração, seja para você dar uma oferta louca para algum mendigo, seja para você ajudar alguém que você acha que vai ser uma dor de cabeça a mais na sua vida, quando você ouvir Deus te incomodar, é a sua oração sendo atendida. Então, siga em frente. Você topa abrir os olhos, entregar a direção da sua vida a Deus? Eu duvido que você volte aqui domingo que vem sem nenhum testemunho.